Pai do Senhor, meus irmãos, cumprimente essa pessoa que está do seu lado, se você ainda não falou com ela, e poder se assentar. Quem trouxe a Bíblia nesta noite? Amém. Amém. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 8. Nós vamos ler o primeiro e o segundo verso. Lucas capítulo 8, primeiro e segundo verso. Se você quiser, você pode acompanhar aqui na TV, mas eu vou ler aqui na minha versão, amém? E aconteceu que, depois disso, ele foi em todas as cidades e aldeias, pregando e anunciando as boas novas do reino de Deus. E os 12 estavam com ele. E certas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Eu vou repetir o verso 1 e 2. E aconteceu que, depois disso, ele foi em todas as cidades e aldeias, está se referindo a Jesus, pregando e anunciando as boas novas do reino de Deus. E os 12 estavam com ele. E certas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Eu quero começar essa mensagem te explicando algo sobre os nomes que a gente ouve. A gente ouve dizer sobre João Batista. O nome dele não é João Batista, o nome dele é João. Ele é chamado de Batista porque ele batizava as pessoas. Então é João ou Batista. Assim como Jesus o Nazareno, é Jesus que veio da cidade de Nazaré. E a mesma coisa se repete a Maria, conhecida como Maria Madalena. O nome dela não é Maria Madalena, ela é Maria de Magdala. Veio da cidade de Magdala. Por isso chamam-na de Maria Madalena. O que você quer dizer com isso, Gabriel? No final desta mensagem você vai entender que o ser humano, o homem, o irmão, um conhecido, tenta te chamar pelo nome que te faz lembrar do seu pecado. Tudo que você fazia antes, tudo que você fazia da cidade que você veio, tudo que você fazia da terra que você veio, do lugar que você pecava, que você era sujo, era cativo e não servia ao Senhor. E com Maria não foi diferente. Ela foi apelidada de Maria Madalena. E a Bíblia diz e nos confirma que saíram dela 7 demônios. O Senhor libertou a vida dela. E alguns continuaram chamando ela de Maria Madalena. Porém, no final da mensagem vocês vão entender essa troca de nome ou a chamada de Deus para a nossa vida. Porque o ser humano, muitas das vezes, nos chama pelo apelido ou pelo nome que nos faz lembrar o nosso passado, que nos faz lembrar o tempo da lama, o tempo que a gente pecava. Mas o Senhor te chama pelo nome. Ele te conhece, até mesmo antes de você servir a Ele. E eu vou te provar um pouquinho mais para frente. E essa mesma Maria, quando Jesus ressuscitou, Ele foi morto na sexta, foi sepultado. No domingo, ainda cedo, pela madrugada, Ele ressuscitou. E Maria foi até o sepulcro dele. Chegando lá, ela se abaixou e viu que Jesus não estava ali. Ela voltou correndo, foi falar com os discípulos. E ela falou com Pedro e João. E eles foram correndo para saber o que tinha acontecido. Eles foram correndo até o sepulcro para ver o que tinham feito com o corpo do mestre. Chegando lá, João chegou na frente de Pedro, se curvou e olhou, e viu um lenço, a roupa de linho que Jesus usava, largada pelo chão. Porém, Pedro chegou depois, mas João ficou do lado de fora. E Pedro entrou. Ele viu as roupas de linho largadas pelo chão, mas ele viu um lenço também que tampava o rosto do Senhor Jesus, separado, dobrado num lugar à parte. Eu preciso passar por isso aqui rapidamente para te explicar o costume dos judeus daquela época. Toda vez que um banquete era servido, alguém te convidava para jantar ou almoçar, comer na sua casa. Aquelas pessoas que tinham bastante dinheiro, reis, rainhas, convidavam. Ele servia o banquete e tinha um funcionário chamado de servo naquela época, dentro desta casa. Ele servia a comida, servia o banquete
ele ficava te servindo ali, à sua disposição e à disposição do Senhor daquela casa. Porém, toda vez que você terminava, você conseguia limpar o seu rosto, ele colocava um guardanapo, um lenço do lado do prato. Você podia limpar o seu rosto. Se você fosse ao banheiro e voltasse, você deixava dobrado, dizendo que você ainda não acabou. Você vai ali, depois você vai voltar e vai continuar. Porém, quando você terminava de comer, que era o propósito principal daquela mesa, você limpava o seu rosto e deixava aquele guardanapo de qualquer jeito. Podia jogar do lado do prato ou até mesmo em cima do prato, dizendo que eu acabei. Já comi, já me limpei e já acabei. Agora não precisa me servir mais nada. E eu não sei se você entendeu que quando aqueles discípulos, primeiramente João, que chegou do lado de fora, olhou, ele só viu aquele lenço, aquela capa, aquela roupa de linho jogada ao chão. E muitas das vezes, quando você fica na porta, você não consegue ver com plenitude. Você não consegue ver por completo o que Deus quer fazer. Porque João chegou primeiro, mas ficou do lado de fora. E ali ele só viu uma mensagem, que era a roupa de linho no chão, dizendo que eu acabei e eu fui embora. Mas Pedro, que chegou depois, mas entrou, ele viu aquele lenço dobrado, que tinha já uma outra mensagem. Pedro viu a mesma mensagem de João, a roupa de linho que estava no chão, que ele já tinha acabado, que ele poderia ir embora. Porém, quando ele entrou, ele viu algo diferente. Ele viu o lenço dobrado à parte, significando que ele tinha acabado a primeira parte no linho, mas ele deixou um outro lenço dobrado, dizendo que eu ainda não acabei, eu vou voltar para nos buscar. Mas eu quis passar por isso para chegar onde o Espírito Santo de Deus me mandou e a palavra que o Senhor me deu nesta noite. Esses discípulos, vendo aquilo ali, viram que realmente estava vazio o sepulcro e voltaram para onde eles estavam, para a casa dos irmãos. E Maria ficou ali chorando do lado de fora. Aí ela novamente se encurva, ela se abaixou, ela olhou e viu que realmente o corpo do mestre não estava ali. Mas ela viu dois anjos assentados no sepulcro, onde o corpo de Jesus estava. Um nos pés e um na ponta da cabeça, onde o corpo estava. E aqueles anjos viraram para ela e falaram: mulher, o que procuras aqui? E ela disse: eu vim procurar o corpo do mestre, mas eu não sei onde está. E quando ela falou isso aos anjos, ela olha para trás e ela vê Jesus, mas ela não tinha reconhecido Jesus. Não sei se ali Jesus não queria que ela o reconhecesse, ou se ela estava num momento muito sentimental, porque ela estava chorando, procurando o corpo do mestre. Eu só sei, como a Bíblia diz, que ela não reconheceu. Ela olhou para trás e ela achou que fosse um jardineiro que cuidava daquele sepulcro, que cuidava do cemitério. E aquele jardineiro, que era Jesus, pergunta para ela: mulher, o que está fazendo aqui? Por que choras? A quem você procuras? E ela responde: eu procuro o corpo do meu mestre. Se foi o Senhor que tirou, ela achando que era o jardineiro, me diga onde está. Me diga onde está, que eu vou lá e vou levar ele comigo. Depois Jesus, após ver a resposta de Maria, diz assim: Maria. Eu não sei se você entendeu, mas os anjos disseram: mulher. E ela continuou ali sem entender nada, com dúvida. Depois Jesus disse a mesma coisa que os anjos: mulher. E ela continuou sem saber quem era. Ela achou que era o jardineiro. Mas quando ele chama de Maria, ela reconhece e ela responde: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus poderia muito bem chamar de Maria Madalena. Poderia chamar daquela mulher que pecava, porque foi Jesus que libertou aquela mulher de 7 demônios, como a palavra diz. Foi Jesus que tirou ela da lama. Foi Jesus que deu uma vida a ela. Jesus, quando me libertou, ele não chegou Gabriel adúltero, Gabriel pecador. Eu tenho certeza que quando ele te chamou, ele não apontou para o seu pecado. E assim Maria reconheceu ele naquela noite, naquela manhã, melhor dizendo. Maria reconheceu, não falando a mesma frase que os anjos disseram: mulher, porque mulher, homem, Maria Madalena, Gabriel, pecador, qualquer um chama, mas Jesus ele chama pelo nome. E naquela manhã, quando ele disse Maria, ela reconheceu que era aquele mestre.
E eu imagino Maria pensando. Jesus fala para ela, quando ela disse Rabone, reconheceu que era o mestre. Jesus falou: Maria, não me detenhas, porque eu ainda não fui para o meu pai. Mas vá lá, volta para os seus irmãos e diz que eu vou subir, eu vou voltar para casa, eu vou voltar para o meu pai, para o meu Deus e para o vosso Deus. Maria volta, diz aos discípulos o que tinha acontecido, que Jesus tinha aparecido e falado com ela. E a Bíblia diz que no mesmo dia à tarde, os discípulos estavam todos em uma casa, e a casa estava fechada. A Bíblia diz isso com muita clareza. A casa estava fechada porque aqueles discípulos estavam com medo dos judeus. Eles sofriam perseguições estando na presença de Jesus. Imagina depois que Jesus tinha morrido e Jesus ainda não tinha reaparecido para eles, apenas para Maria. Eles ficaram dentro daquela casa, todos reunidos e todos com medo. Porém Jesus aparece no meio deles. Depois você confere na palavra. Gabriel, o que você quer dizer com isso? A porta estava trancada. De repente, se você chegou aqui nesse último culto de domingo, nesse último culto da família deste ano de 2025, com a porta ainda trancada, entenda que Jesus morreu, ressuscitou e depois ele entrou, apareceu aos discípulos quando a porta estava trancada. Jesus não precisa que alguma porta esteja aberta para ele entrar e fazer. Ele simplesmente entra. Ele entra onde não tem porta. Ele entra onde existe apenas muro. É ele que abre e que fecha a porta. Ele abre onde não tem e ele fecha onde tem. Então, se você entrou aqui nesta noite achando que o ano já acabou para você, que Jesus ainda não abriu aquela porta que ele te prometeu, fique tranquilo, porque naquela mesma tarde, no dia que ele ressuscitou, ele apareceu quando a Bíblia disse que estavam todos com a porta fechada. E eu quero voltar um pouco em Maria quando chama pelo nome. Eu imagino Maria reconhecendo o mestre, dizendo Rabone, quando foi chamada de Maria. Aí eu imagino Maria pensando: eu era cativa, tinham 7 demônios dentro de mim, eu conheci o Senhor, Ele me libertou, eu caminhei com Ele, eu o acompanhei, eu estava no momento da crucificação dele, ele morreu, ressuscitou, eu tive contato com ele, reconheci, e depois dele ter feito isso tudo, ele vai voltar para o céu e vai nos largar aqui. Eu imagino Jesus pensando antes de aparecer para eles, dizendo: minha filha, assim como ele já tinha prometido, eu te tirei da lama, eu te libertei, eu te chamei pelo nome, eu não apontei meu dedo para você e te chamei de endemoniada. Eu te dei um novo nome, Maria. Eu te dei uma nova vida. Você não é mais Maria Madalena ou Maria de Magdala. Você é apenas Maria. Mas eu vou fazer melhor. Eu não vou apenas te dar o nome. Eu vou voltar para o céu. Eu vou preparar um lugar. Porque melhor do que ser chamado pelo nome é morar com Ele na eternidade. Então ele foi e ele disse, ele prometeu aos discípulos, assim como meu pai me enviou naquela tarde, ele disse: eu envio vós e eu vou subir para preparar um lugar, porque um dia eu voltarei para vos buscar e vocês morarão comigo na eternidade, nas mansões celestiais, no lugar que já está preparado desde a fundação do mundo. Eu imagino Maria com aquele mix de sentimentos. Ela volta para casa, todos se reúnem. E eu quero te dizer algo aqui nesta noite. Jesus te vê até mesmo quando você está pecando. E se Ele tem um chamado na sua vida, se Ele tem um propósito, ninguém pode impedir. E mesmo se você estiver indo em direção contrária, Ele te acha, te faz cair, mas Ele te liberta e faz cumprir o propósito que Ele te prometeu. Gabriel, me prova isso na Bíblia. Você lembra de Saulo? Saulo tinha a carta de autorização do sumo sacerdote. Ele era um homem estudado. Ele era respeitado e temido por todos os cristãos e judeus. Saulo naquela época, tinha a carta debaixo do braço. Eu imagino Saulo indo diante do sumo sacerdote: me dá autorização. Onde eu chegar e ver um cristão pregando,
adorando ao Senhor, eu vou prendê-lo e vou trazê-lo para Jerusalém. Mas quando ele estava naquele caminho de Damasco, ele estava a caminho de Damasco, indo perseguir, querer prender ou matar cristãos, com aquela carta embaixo do braço, Jesus aparece para ele, e ele cai com o brilho da glória do Senhor. E primeiro Jesus disse: Saulo, Saulo. Saulo não conhecia Jesus, não servia Jesus, muito pelo contrário, ele perseguia aquele que fazia a obra de Jesus, aquele que tinha parte e vida com Jesus. Mas ele reconhece, porque você acredita, você crê, você confia, como a palavra diz, que o nosso Senhor é o único onipresente, onipotente e onisciente. Então ele está em todos os lugares, ele esteve no seu passado, ele está no seu presente, e ele também já está no seu futuro. Então aqui ele estava dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mas aqui do outro lado ele já estava dizendo: Saulo, mesmo você me perseguindo quem faz minha obra e a minha vontade, mesmo assim eu te chamei, porque aí você é Saulo e está com carta de autorização para perseguir aqueles que fazem a minha obra. Mas aqui eu já vejo você como Paulo, pregando a minha palavra e me servindo. Eu não sei se você entendeu, mas se você ainda não foi chamado por Deus, e se Ele te prometeu, enquanto você está aqui sendo usado assim como Saulo foi naquela época, o Senhor já está na frente dizendo: lá você é Saulo, mas eu te chamo porque aqui você vai ser Paulo e vai pregar a minha palavra, se possível vai sofrer também, porque Jesus fala depois para Ananias: vai lá que você vai restabelecer a visão dele através do meu nome, impondo as mãos sobre ele, você vai pregar a minha palavra, mas eu também vou te dizer de todo o sofrimento que você vai passar. O caminho de Deus não é mole, o caminho de Deus há perseguições. Jesus foi perseguido, foi caluniado e difamado. Você lembra de Moisés? Moisés veio lá daquele monte, ele estava lá embaixo, no Monte Horebe, pastoreando, guiando as ovelhas do seu sogro Jetro. E ele olha para o alto do monte e vê uma sarça pegando fogo, um arbusto que não se consumia. E Moisés, acostumado com o deserto, ele sabia que era comum uma sarça pegar fogo, porém ele não via que era comum uma planta tão pequena pegar fogo por muito tempo e não se consumir, e não acabar, e aquele fogo não apagar. E quando ele chega lá em cima, o Senhor convida ele, porque Jesus nos convida, mas você não pode entrar de qualquer jeito. Quando Moisés pensa em virar para ver o que estava acontecendo, o Senhor diz lá de dentro da sarça: Moisés, Moisés. Moisés ainda não conhecia o Senhor, mas o Senhor já o conhecia. Às vezes você pensa que o Senhor não te conhece, ou o Senhor ainda não cumpriu o que Ele tem para a sua vida, mas Ele te chama pelo nome até antes mesmo de você servi-lo, até antes mesmo de você estar no caminho, porque Ele chamou Moisés, Moisés. Mas depois que você decide entrar, você não pode entrar de qualquer jeito. Moisés queria virar para ver aquela visão, e Jesus falou de dentro daquela sarça: Moisés, Moisés. Mas quando ele vira, outra voz sai de dentro daquela sarça dizendo: eu te convidei, Moisés, eu te chamei pelo nome, já que você quis realmente virar e vir ver essa visão e entrar, você pode entrar, mas não de qualquer jeito. Primeiro tire as sandálias. Jesus te convida, mas quando você entrar não é de qualquer jeito. Você está disposto a abrir mão da sua sandália para servir ao Senhor? Você está disposto a abrir mão de todas as suas riquezas para servir ao Senhor? Entrar você até pode, mas você não pode ficar de qualquer jeito. Jesus chamou Moisés, Moisés. Mas quando Moisés quis servir, quando Moisés quis entrar, quis se aprofundar, ele falou: pode vir, Moisés, mas antes tira a sua sandália. E eu quero voltar para Saulo. Você viu comigo, como eu disse aqui um pouco antes, que Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava perseguindo Jesus, ou estava perseguindo quem fazia a obra de Jesus? Saulo não estava perseguindo Jesus, Jesus estava no céu. Saulo estava perseguindo os cristãos que adoravam, pregavam em nome do Senhor. Mas por que Jesus pergunta para Saulo: por que me persegues? Porque o Senhor compra a sua briga. Se estão te perseguindo,
Se estão tentando te derrubar, se estão tentando te passar para trás, fique tranquilo, só continue fazendo a obra do Senhor. Enquanto tinha gente pregando lá em Damasco, diante do nome do Senhor, adorando, glorificando, ganhando almas e vidas para Jesus, enquanto um estava indo lá perseguir, prender, matar, Jesus para ele no meio do caminho. Porque tu me persegues? Você não vai chegar até eles, mas antes você vai ser tratado aqui comigo. Então faz o seguinte: primeiro eu te derrubei, depois eu vou te deixar 3 dias sem visão, mas não vai ser para te matar. Os homens que estavam com ele levam ele até a casa daquele homem, do servo do Senhor. E o Senhor fala com Ananias: Ananias, meu servo, você vai levantar, você vai lá naquela casa, na rua chamada direita, e você vai impor as mãos sobre um homem, sobre Saulo. E Ananias responde ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, mas eu tenho ouvido falar desse homem, eu tenho ouvido falar que ele persegue cristãos, eu sei da fama dele, como todo mundo sabe, mas como o Senhor que mandou, eu vou lá, porque Jesus tinha falado para ele: ele é meu servo. Ananias chega lá, mas antes de Ananias chegar lá para impor as mãos sobre ele, Jesus já tinha falado com ele, falou: vai vir um homem aí, chamado Ananias, vai impor as mãos sobre você e vai te libertar. Quando Ananias chegou e impôs as mãos sobre aquele homem, sobre Saulo, as escamas caíram dos olhos naquele momento. E ele entendeu, porque logo após, quando ele se levantou, a Bíblia diz que ele foi batizado pelo Espírito Santo. Como eu falei, o nosso Senhor é onipresente, onipotente, onisciente. Se ele está te derrubando como Saulo aqui, é porque lá do outro lado ele já está falando: lá você é Saulo, mas aqui você é Paulo. Aceite ser corrigido, aceite ser jogado no chão, mas quando eu fizer a obra que eu tenho para a sua vida e cumprir, porque eu prometo e eu cumpro, eu não minto, aqui você vai ser Paulo e você vai pregar. E eu imagino Maria com aquele sentimento: ele me chamou pelo nome, eu era cativa, eu tinha 7 demônios dentro de mim, ele me libertou, eu acompanhei toda a crucificação, eu acompanhei ele no sepulcro, ele apareceu para mim, disse para eu voltar aos meus irmãos, e vai me abandonar, Jesus? Porém, melhor do que ser chamado pelo nome é escutar naquele grande dia, quando ele voltar para nos buscar: sejam bem-vindos, benditos de meu Pai. E vejam aqui esta casa, que já está preparada desde a fundação dos séculos. Então perceba que o homem tenta te intimidar, o homem tenta fazer você lembrar do seu passado, o homem faz de tudo para te levar a um lugar, às vezes em pensamento, de onde você caía, de onde você errava, de onde você pecava. Mas o Senhor te chama pelo nome, e você só consegue vencer as tentações através do Espírito Santo de Deus. Você lembra que Jesus ordenou àqueles discípulos, no dia da sua ascensão aos céus: meus filhos, meus discípulos, vocês irão pregar, vocês irão curar através do meu santo nome, mas antes disso, ficar em Jerusalém. O que significa Jerusalém? Casa de paz. O que o Senhor queria dizer naquele momento: não saia da sua casa de paz, não saia de onde você está, sem antes ser revestido, sem antes ganhar poder. E que poder é esse? É o Espírito Santo de Deus. Porque você não consegue vencer Satanás, você não consegue vencer as tentações, se você não receber esse poder. E o poder é o Espírito Santo de Deus. O Senhor disse: eu vos darei autoridade para pisar na cabeça de serpente e de escorpiões e de toda a força do mal, e nenhuma delas vos fará dano. Mas não fiquem felizes com isso, mas fiquem felizes por ter o nome escrito no livro da vida e nos céus. Então ele disse: ficai em Jerusalém, até que do céu sejais revestidos de poder. Você lembra que Jesus, antes de ir ao deserto, ser tentado por Satanás, no capítulo 3, ele estava sendo batizado por João o Batista. Então ele veio na terra, ele não precisava ser batizado, ele é o próprio Deus,
Mas ele veio na terra como homem, se esvaziou da sua glória, para nos ensinar como o homem deve agir diante dos homens, diante das tentações. Então, antes de ser conduzido ao deserto, ele foi batizado nas águas, e ele recebeu o Espírito Santo naquele dia, e logo após o Senhor, porque a Bíblia diz que ele foi levado ao deserto pelo Espírito com E maiúsculo. Então o próprio Deus levou ele ao deserto a ser tentado, e lá Satanás aparece para ele e diz: se tu és filho de Deus, faz com que essa pedra se transforme em pães. Porque Jesus já estava fazendo jejum sem comer há 40 dias, e a Bíblia diz que ele teve fome, porque ali ele queria ensinar como o homem devia agir. Ali ele estava completamente como homem, dizendo: eu até posso jejuar para ser revestido de poder, para eu conseguir vencer as tentações, mas eu vou sentir fome. Você vai vencer muitos problemas, muitas barreiras, muitas perseguições, mas você precisa jejuar. Você vai sentir fome, você vai sentir medo, você vai ficar apavorado como Saulo ficou naquele dia, mas o Senhor está contigo, Ele te chama pelo nome. E Satanás continua. Satanás é anjo caído que desceu do céu. Então ele conhece a palavra. Quando ele diz: Jesus, você não está com fome? Faz com que essa pedra se transforme em pão. Aí Jesus responde para ele: mas nem só de pão viverá o homem. Vai viver de quê então? De toda a palavra. E que palavra é essa? João no capítulo 1 começa dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra é o próprio Deus. Em Mateus ele se apresenta como o Filho do Rei. Em Marcos ele se apresenta como o servo do Senhor. Em Lucas ele se apresenta como o Filho do Homem. E em João ele se apresenta como o Filho de Deus. E Satanás continua dizendo, levou Jesus até o pináculo do templo e falou: joga-te daqui para baixo. E Jesus respondeu: mas se também está escrito, porque Satanás conhece a Bíblia, e muitas das vezes ele vai usar a própria palavra para tentar te enganar. Você não é filho de Deus? Está no pináculo do templo? Joga-te daqui para baixo, porque a palavra diz que ele dará a ordem aos seus anjos para te pegarem pelas mãos, para te guardarem, para você não tropeçar em pedra alguma. Aí o Senhor responde: mas também está escrito: não tentará o Senhor, o meu Deus. E Satanás, a única coisa, irmãos, que nós podemos aprender com as coisas que Satanás faz é a não desistir. Na primeira briga, você quer acabar com o seu casamento, com o seu relacionamento e ir embora de casa. Na primeira desavença do trabalho, você quer largar tudo, você quer falar besteira para o seu patrão e ir embora. Mas Satanás não desiste de tentar acabar com sua vida, com o seu casamento, com o seu ministério. Ele sabia que ele estava diante do próprio Jesus, mas ele não desistiu. Levou Jesus até o alto dos montes e disse: olha aqui todos os reinos, o reino que é de Deus, mas Adão caiu, pecou e entregou esse reino na mão de Satanás. Olha o esplendor desses reinos. Se você se ajoelhar e se adorar diante de mim agora, se você me adorar aqui agora, eu te dou tudo isso aqui. Satanás pegou algo que era de Deus, que Jesus entregou, que Deus entregou na mão de Adão. Adão perdeu esse controle porque pecou e deu para o diabo. Mas Jesus disse: eu dei para Adão, Adão te deu, mas eu vou recuperar esse reino. Vai recuperar como? Indo para a cruz. Porque Satanás usou até o próprio discípulo Pedro. Não vai não, Jesus, você tem poder para não ir. E Jesus responde a ele: para trás de mim, Satanás, porque há de se cumprir a promessa. E Jesus vai para aquela cruz. Ele sofre por muito tempo para levar o meu e o seu pecado. E Satanás acha que vai vencer ele naquele lugar, porque Satanás não vê o futuro, ele só vê o passado. Ele já viu o passado e ele só consegue acompanhar o presente. Mas naquela cruz, Satanás achando que ia matar Jesus, Jesus disse: tetelestai, está consumado, a ti eu entrego o meu espírito. Não foi Satanás que matou Jesus naquela cruz, ele que rendeu o espírito e falou: Senhor, está na minha hora, pode me levar. E a Bíblia em Isaías diz que foi agrado do Pai morê-lo. Jesus estava naquela cruz pelo meu, pelo seu pecado. E Deus, olhando para Jesus naquela cruz, estava vendo uma bola de iniquidade, de pecado, dizendo: se não for ele, pensando, se não for ele, vai ser toda a humanidade.
não vai restar ninguém. E Jesus foi por amor a mim e amor a ti. E como eu falei, ele chamou Saulo, fez ele cair, deu um novo nome, ele pregou a palavra de Deus. Futuramente, Maria, que chamavam Maria de Magdala, daquela terra que ela era cativa, que ela era endemoniada, Jesus libertou e logo à frente ele só chama de Maria. Moisés, que nem o conhecia ainda, ele chamou Moisés, Moisés. E nesta noite o Senhor está te chamando aqui pelo nome. Se você acha que ainda não foi chamado por Deus, não se preocupe, porque se Ele tem um chamado para a sua vida, se Ele tem um propósito, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E Ele vai te chamar pelo nome. Porque quando aqueles anjos disseram mulher, ela não reconheceu. Depois Jesus, ela reconhecendo como jardineiro, falou mulher, ela não reconheceu. Mas quando Ele falou Maria, ela disse mestre. Jesus te chama pelo nome até quando ninguém mais chama. Jesus levanta o seu ministério quando você está cansado, está abatido, não tem mais expectativa, mais força nenhuma. Jesus restaura a sua família quando você fala, eu não aguento mais caminhar sozinho, eu vou largar, eu vou embora de casa. Jesus entra lá e chama pelo nome, porque Ele é aquele que prometeu e Ele é fiel para cumprir. Jesus te chama pelo nome quando Ele fala que essa enfermidade vai bater em retirar. Jesus te chama pelo nome. Fique de pé que eu quero orar pela sua vida. Eu quero dizer que o Senhor vai te chamar aqui nesta noite pelo nome. Se você ainda não foi encontrado, se você está no caminho inverso, no caminho oposto do Senhor, cuidado que Ele pode fazer como Saulo. Decida ir pelo amor e não pela dor. Mas se Ele prometeu, Ele vai fazer. Porque quando Ele derruba Saulo, Ele já está vendo lá na frente. Vai ser um dos maiores implantadores de igreja. Vai ser um homem erudito que vai pregar para gentios, para reis, para sacerdotes. Você vai ganhar aquele que é rico, você vai ganhar para Deus aquele que é pobre. Você vai pregar para o inteligente, você vai pregar para aqueles que muito dizem que não tem inteligência nenhuma. Você vai pregar. Se o seu ministério está parado, o Senhor vai te chamar pelo nome aqui nesta noite. E você vai reconhecer a voz de Deus. Porque eu não tenho poder para tocar em ninguém e fazer você sentir arrepio. Eu não tenho poder de te tocar e você ganhar vida e ressuscitar. Mas Ele tem. E se você já achou na palavra dEle, onde Ele chega e nada acontece, você me mostra. Porque sempre que eu leio, eu vejo que quando Ele chega, cativo é liberto, cego passa a enxergar, surdo volta a ouvir, relacionamento que está quebrado Ele restaura e faz de novo. Aquele que está morto volta a viver. E ele só precisa ser convidado. Lázaro já estava morto há 4 dias. As irmãs dele falaram, chama o Jesus, chama o nosso amigo que nos ama. Jesus só chegou lá e ele disse, tire a pedra. Ele não falou Lázaro ressuscita, ele só falou Lázaro vem para fora. Porque quando você convida, quando Jesus chega, aquilo que está morto ganha vida. Ele só fala assim, tira a pedra. Se você convida e ele chega, já ganhou vida o que estava morto. Mas ele fala para eles que estavam ali esperando, retire a pedra, retire a pedra, retire a pedra. Qual é a pedra desta noite que está diante da sua família? Qual é a pedra dessa noite que está na sua vida financeira te impedindo de romper? Qual é a pedra que está travando o seu ministério? Que Jesus prometeu tanta coisa e você vê nada se cumprir. Qual é a pedra? Qual é a pedra que está no seu casamento? Pesando, dizendo, só eu faço, ela não faz. Ou só eu faço, ele não faz. Eu chamo, não me acompanha. Eu faço, ela não faz. Eu faço e ele não enxerga. Qual é a pedra? Bota diante do Senhor aqui nesta noite. Ele está aqui.